Olá a todos! Como é que vocês estão? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel, 9 de dezembro de 2024. Hoje é segunda-feira, estamos em São Paulo. Uma chuvinha fraca aí, 22 graus, alerta amarelo, a temperatura mais ou menos tranquila aqui em São Paulo. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje não vai ser um vídeo longo não, viu? Olha só, vocês têm visto aí nossos vídeos, têm assistido, têm feito os comentários. Veja, um jogo de cartas marcadas vai sendo jogado nos bastidores, hein? Bom, vamos lá, vamos analisar mais um pouco esta questão aí, não poderia deixar de ser, do Oriente Médio. A família do ex-presidente lá da Síria, né, do Assad, Bashar al-Assad, já estava na Rússia desde o mês de novembro, né? Então, você vê que era um jogo já combinado, né? E daí as forças lá sírias do Assad recuaram, né? Simplesmente deixaram a Al-Qaeda, que hoje é chamada de HTS, tomar o palácio do governo em Damasco, né? Bom, se a guerra da Ucrânia parar logo, né, isso prova que foi feito um acordo, né, em relação à Síria, né? Em todos os cenários aí possíveis, Israel sai na vantagem e o Irã em desvantagem, né? A Turquia faz um jogo perigoso. Os Estados Unidos imprimem aí caminhões de dólares, né? Os curdos podem ter seu Kurdistão, né? Lá no nordeste da Síria, para desespero de Erdogan, o otomano, hein? O Biden lá, presidente ainda dos Estados Unidos, pode melar tudo isso, né? Ou dificultar a vida de Trump. Veja, são dois atores importantes do Deep State, hein? Israel destrói tudo, né? É sua especialidade. Como ele fez em Gaza, agora ele faz no sul da Síria. Então vamos lá, introduzindo, vamos aprofundar a análise. Veja, a guerra do Biden é na Ucrânia, hein? A guerra do Trump é no Oriente Médio. A prioridade do Trump é ajudar Israel contra os árabes e contra os iranianos. O Trump já afirmou que vai impor a paz no Oriente Médio através da força, né? Também disse que vai parar de carregar a OTAN no colo, né? Bom, o Biden, o senil, né, em seu escandaloso final de mandato, anuncia aí o envio de 80 mil soldados americanos para a Europa, hein? Bom, vemos claramente dois jogadores aí do Deep State, um que está em Washington, jogadores não, peões, né, do Deep State, um está em Washington, outro está em Bruxelas, são duas facções aí dos dominadores globais, né? O conceito do professor Luiz Antônio Peixoto Vale, que é um canal que eu acho importante, chamado Checkmate Global, né? O conceito de DGs, de dominadores globais, que são aqueles elementos que navegam no Deep State, né? E Trump e Biden são peças do jogo, né? A mão que movimenta as peças está lá no Estado Profundo, né? O foco do Trump é a grande Israel, Eretz Israel, no Oriente Médio. O foco de Biden é promover a Terceira Guerra Mundial usando a Ucrânia, né? E a Síria, então, vamos dizer, é a ação aí dessa facção que está por trás do Trump, é o que parece, né? Na verdade, está por trás de vários presidentes americanos ao longo de muitos anos aí, né? Veja, na Síria, um punhado de terroristas da Al-Qaeda tomou facilmente o poder. O líder deles, né, cuja cabeça estava a prêmio em Washington, passou de persona não grata para persona grata, né, do sistema. E 30 mil jihadistas, aí, segundo se disse, tomaram o país em 11 dias, foi um recorde, né? A família do Assad já estava em Moscou desde novembro, né? Todo o jogo foi combinado, nada do que aconteceu foi fortuito ou fruto do acaso, não existe acaso em geopolítica, né? Tudo foi tratado de antemão, com turcos, com russos, com israelenses e principalmente com americanos, né? Veja, na guerra anterior, a Al-Qaeda, o ISIS, eles eram muito mais fortes do que são agora e foram dizimados pelos mísseis e forças russas. E a Rússia garantiu que o Assad mantivesse o poder na Síria. Agora foi o contrário. Nem um único míssil foi disparado. Os russos apenas bombardearam seus próprios depósitos de armas em Alepo e Damasco. O exército sírio recuou
totalmente, hein? Como num jogo combinado. E os terroristas apenas se apossaram do palácio do governo, já esvaziado do Assad e família, né? Esses insurgentes foram bem treinados para esta ação, principalmente na Turquia, né? O Erdogan, naturalmente, trabalha para os DGs, né? Então temos aqui, para a tomada do poder, os Estados Unidos, a Turquia, Israel e forças especiais da Ucrânia, inclusive, né? Um comandante russo que discordou da ação combinada aí foi imediatamente substituído, né? Então agora é completamente diferente de 2005, quando os russos dizimaram o ISIS, a Al-Qaeda e o Daesh. Em 2024, né? Quantos anos depois? 9 anos depois, né? Os russos tiraram o time e retiraram o Assad da Síria. Foi isso que aconteceu. Se os russos quisessem destruir a nova Al-Qaeda, bastaria 1 ou 2 mísseis hora-chnica. Então, nos próximos capítulos, a Rússia provavelmente vai ficar com os territórios que ela conquistou na Ucrânia e Zelensky será aposentado, né? Bom, o jogo é combinado e até combinado até mesmo de uma forma escancarada para quem pode interpretar os sinais, né? Veja, um sinal. Veja, os insurgentes lá na Síria fizeram a segurança das bases russas e das missões diplomáticas russas, não deixando ninguém entrar lá. E depois se afastaram de lá, depois que a Rússia resolveu destruir algumas de suas bases, porque elas contêm armas, né? Você já viu isso? Você já viu o inimigo garantindo a segurança das suas bases? E depois se afastaram e os russos explodiram depósitos de armas, que eles não iam deixar bases para os insurgentes, hein? Analistas afirmam que o Deep State fechou um acordo. Os russos param de ajudar os árabes e os iranianos, e os Estados Unidos param de ajudar a Ucrânia. Esse poderia ser o acordo firmado. Se for isso mesmo, logo veremos um armistício sendo firmado lá na Ucrânia. Não tem de ser necessariamente assim, né? O boneco seria o Biden, os democratas, essa facção aí do Deep State estão no jogo e querem a terceira guerra mundial contra a Rússia. Então, estamos em uma época repleta de golpes baixos e sabotagens de todo tipo, hein? Bom, lá o professor que eu citei, o Luiz Antônio Peixoto Vale, do canal Checkmate Global, ele diz que o Deep State também é dividido. São as duas faces do semideus Janus, né? Procurem aí, Janus, procurem isso na internet, hein? Outro sinal, em reunião recente na França, Trump, Zelensky e Macron. O Trump deve ter dito ao Zelensky, olha, você precisa fazer a paz com a Rússia, hein? E aí o Zelensky fez lá um teatrinho e o jogo seguiu. Ontem, o Trump disse que assim que assumir, a ajuda para a Ucrânia vai ser limitada, né? Israel está eufórica, destrói tudo no sul da Síria. Seu papel é devastar e destruir, exatamente como fez em Gaza, né? Na Síria, no sul da Síria, são ginásios, centros culturais, aeroportos, bases militares sírias, prédios governamentais, órgãos do governo Assad e por aí vai. Seu poder de devastação e destruição é assustador, é espantoso. É para isso que Israel realmente serve no Oriente Médio, né? A grande Israel, o plano aí dos casares, avança, né? Gaza foi totalmente arrasada. Israel foi contida no sul do Líbano pelo Hezbollah, mas vai compensar isso arrasando o sul do Líbano, hein? Então esse jogo ele segue conforme o plano dos DGs, dominadores globais, né? A Turquia, que se dizia amiga dos palestinos, parece agora ser o pior inimigo, né? A Turquia se uniu então aos Estados Unidos e a Israel. Estamos vendo aí uma espécie de acordo de Damasco, né? O sul da Síria é de Israel agora. O norte de Israel está repleto de facções, é da Turquia. Os curdos estão no nordeste com os americanos. E o litoral? Será que a base russa continua lá no litoral? Isso logo saberemos. Então temos uma miscelânea mais ou menos assim, né? Erdogan, o otomano, a grande Israel, Assad em Moscou, o Kurdistão se formando e a Al-Qaeda é um governo. E a vida segue, né? Primeira parte do vídeo, vamos para a segunda parte do vídeo. Veja, o Pentágono, né, as Forças Armadas aí dos Estados Unidos, está gastando bilhões de dólares no Oceano Pacífico, construindo novas bases e aeroportos em caso de uma guerra com a China. Veja, eles só pensam nisso, né? Sua motivação para fazer isso é que a China tem um enorme arsenal de mísseis. Né? Os Estados Unidos estão preocupados com suas bases que seriam alcançadas facilmente pelos mísseis chineses. E daí, onde é que os seus aviões vão aterrissar?
né, se eles não tiverem onde aterrissar. Por exemplo, se suas bases são atingidas por mísseis, né? E daí teve um diálogo lá, o líder da OTAN, ele foi entrevistado, e daí ele falou que a China é uma grande ameaça para os Estados Unidos e para o mundo, porque ela é imperialista. E daí ele fez a seguinte pergunta: escuta, nos últimos 40 anos, você pode informar para nós que país que a China alguma vez invadiu? Ele pensou, pensou, pensou. Ah, o Vietnã. Não, eu estou dizendo nos últimos 40 anos. A guerra do Vietnã faz mais tempo do que isso. Não invadiu nenhum, né? Ele é... Agora você pode informar aonde que a China tem bases militares no mundo? Ele ficou pensando. Não tem nenhuma, né? E a China que é um perigo para os Estados Unidos, né? A China que é um perigo para o mundo. Agora vocês têm 750 bases militares espalhadas pelo mundo. Vocês fizeram dezenas de guerras terríveis nos últimos 40 anos, né? Vocês precisam ver. Bem interessante essa entrevista. Bom, então no caso aí, no caso de uma guerra, os Estados Unidos acham que eles têm que acreditar que a Rússia vai fazer guerra contra eles, né? A China atacaria as bases aéreas aí conhecidas aí dos Estados Unidos para anular os seus aviões e destruir o seu poder aéreo, né? Então, os Estados Unidos planejaram aí uma diversificação de suas bases e planejaram aí construções para, em outros lugares, os seus aviões conseguirem pousar em caso de que as suas bases sejam destruídas por mísseis chineses. Né? Bom, você não precisa ser um grande estrategista militar para ver que tem alguns problemas aí nesta ideia, né? Veja, a China tem mesmo milhares de mísseis balísticos, né? Mas para atacar uma base aérea, né, só precisam de um certo conjunto aí de mísseis, né, bem direcionados. Dessa forma, talvez seja uma boa ideia ter alguns caminhos aéreos alternativos ou secretos, né, prontos, né, em caso de uma guerra. Os seus aviões precisarão de um plano B para que eles possam aterrissar em algum lugar com segurança. Definitivamente não é uma boa ideia falar sobre isso no editorial do Wall Street Journal, vocês não acham? Aí qualquer pessoa pode ler os seus planos, né? E ver onde é que vai ser suas bases, inclusive. Você pode colocar até um mapa no jornal dizendo, olha, nós vamos fazer bases secretas aqui, aqui, aqui. Aí você coloca tudo isso no Wall Street Journal, é assim. Veja, eles incluíram até mapas e detalhes específicos sobre o que está sendo feito em cada lugar. É possível uma coisa dessa? Talvez para ajudar os analistas de imagens de Beijing, caso tenham dificuldades para ler suas próprias fotos de satélites das bases aéreas americanas. Qual é o sentido disso? Alguém consegue explicar? Veja, imprimir as novas bases na página principal de um dos maiores jornais de leitura do mundo? Ou então vocês estão divulgando notícias falsas para enganar os chineses, é isso? E aparecem no mapa as brigadas de mísseis da China. Em todos os lugares onde você vê um ponto azul no mapa, lá é o lugar onde estão concebendo aeroportos, os americanos, né? Porque estão preocupados com aquelas milhares de mísseis, lá, aqueles milhares de mísseis que a China tem. Bom, a maioria desses projetos está bem na rota dos mísseis de curto alcance da China, né? Outras bases americanas ficam em Guam, na Micronésia, nas Filipinas, em Singapura, e estão na rota dos mísseis de curto alcance da China. A nova estratégia ela já tem um nome aí, ela chama Deployment Agile Combat. Né? E o objetivo é dispersar os aviões, espalhar para que eles não sejam um alvo para os mísseis chineses. Os aviões não vão mais estar ligados a uma base específica. Né? Parece simples, mas não é simples. Né? A logística é difícil, hein? Precisa de combustível, manutenção, substituições de peças, trocar piloto. Veja, e há um problema aí do poder de ataque dessas bases aéreas aí, né? Se elas forem atacadas, né? Os aviões trabalham em grupos, então isolá-los pode ser um instinto de sobrevivência, mas não é produtivo em operações ofensivas, né? Porque são operações defensivas, eles estão preocupados que eles vão ser atacados, então eles estão concebendo aí que eles vão ter várias bases, terminais de aeroportos, de aeroportos que já existem, que fazem prolongamentos, ou criam novas bases em certas ilhas, né? Então se pergunta, quantos destes novos aeroportos serão necessários? Aí no artigo lá do Wall Street Journal diz, precisamos de quantos forem possíveis, hein? É bom encontrar umas 10 mil ilhas aí, né? Numa área com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, com muitos aeroportos, quantos forem possíveis. Existe isso daí? 10 mil ilhas? Bom, dinheiro sem objetivo é um problema, né? Bom, se esconderem aeroportos secretos em ilhas, será que é um bom plano, hein? Os Estados Unidos já gastam locomotivas de dinheiro nas bases das Filipinas, nos abrigos, nos armazéns, né?
estão ampliando os espaços de parqueamento aí para mais de 12 aviões cada local onde já se guarda aviões, né? Estão ampliando, né, essas bases. E também ampliando os tanques de armazenamento de combustível, de gás, né? Caso a China exploda e os tanques de armazenamento e gasodutos no Guam, tudo bem, eles vão construir mais lá no Tinian e outras ilhas, né? Bom, lá no Guam, eles estão reconstruindo vários aeroportos, incluindo aí o Norte-Oeste, que será usado quando necessário. Se precisarem transformar esses aeroportos, enviarão equipamentos de controle aeronáutico. E depois é questão de ajudar os aviões a partir e a chegar, né? Bom, esse que é o plano, né? No IAP, na Micronésia, 400 milhões de dólares para estender a pista, caso os bombardeiros não cheguem a lugar algum, né? Grandes projetos em Saipan e mais 2 lugares em Palau. E seguem grandes investimentos na Austrália, em Darwin, cidade de Darwin, para armazenamento de combustível e operações aéreas. E em Tyndall, para armazenamento de combustível e pistas de aterrissagem dos seus B-52. Né? Os campos do Pentágono aí para colocar B-52 na Austrália parecem muito inteligentes, né? Porque se a guerra começar, a China pode se preocupar em atirar nos bombardeiros lá, né? Se isso significasse atrair a Austrália para a guerra, né? Ok, parece que pensou em tudo, não é mesmo? Mas qual seria o ponto de vista de Beijing, né? Da China? Por exemplo, a Austrália. Vai. A China é o maior parceiro comercial da Austrália. Devemos ter então confiança de que os bombardeiros pesados aí americanos, os seus aviões que levam ogivas nucleares serão bem-vindos lá na Austrália? Os australianos vão gostar de ter ogivas nucleares americanas em bases, em novas bases e pistas lá na Austrália? Isso significa que mísseis de longa distância chinesas serão forçados a atingir a Austrália? Será que é uma boa ideia para os australianos? Será que a Austrália está de acordo com isso daí? E outros lugares aí, como as Filipinas. Alguma vez os Estados Unidos pensou em como é que os filipinos se sentem em ter um alvo assim pintado nas costas? Ou a Micronésia, ou Singapura? Estamos certos de que Singapura está de acordo com esses grandes planos americanos de parquear bombardeiros bem próximos da porta do seu principal terminal internacional? Ou é possível que estão fazendo todo esse trabalho apenas para que depois as pessoas que moram lá não vão querer ter mais nada a ver com a estratégia do Pentágono, né? Esconder plataformas de armas nucleares em suas cidades, hein? Bom, talvez seja o caso de perguntar, né? Os Estados Unidos gastam em defesa mais do que os 10 países que mais gastam em defesa juntos, né? Eles gastam um colosso de dinheiro. A pergunta é por que os Estados Unidos nunca conseguiu derrotar ninguém numa guerra de verdade? Apesar do seu poder de destruição, hein? Lá na Coreia, no Vietnã, no Afeganistão, no Iraque, na Síria, na Ucrânia. A resposta é simples: não ganha guerra por causa de ideias estranhas, né? Ou mesmo estúpidas como essa daí, né? Que parece tudo uma coisa assim para lavar dinheiro, né? De construir bases, pistas, terminais, postos de abastecimento. Né? Para que construir tantos alvos? Que tal construir aeroportos e infraestrutura nos Estados Unidos para a sua população? Mas não dá, porque o Pentágono quer levar tudo para fora, né? E fazer uma guerra contra a China, né? Como se a China fosse um grande perigo, né? Bom, a China vai precisar se preocupar com isso, né? Aliás, o professor Robson, ontem comentando um vídeo do Brian Berletic, que aliás eu vou trazer para o canal esse vídeo do Berletic, acho que é amanhã. É fora de série esse vídeo, né? Ele pensa assim, poxa, tá na hora da Rússia e da China começar a entender como é que o jogo funciona, né? Que está havendo um monte de possibilidades aí muito ruins aí para o mundo multipolar, né? Claro que ninguém achou que o mundo multipolar ia ser uma brincadeira, né? Os imperialistas, os DGs, estão realmente melando tudo. Vocês viram o que aconteceu lá na Síria, né? E que tem sido aí um tema aí recorrente aí de muitos canais, né? Bom, mas hoje o nosso vídeo vai ficar mais curto, né? Estou assim um pouco atribulado aqui com algumas coisas acumuladas para acertar, né? Então agradeço quem chegou até aqui, dá o seu like aí. Se gostou do vídeo, já faz um comentário, traz um seguidor para o canal, verifique se você está seguindo o canal. Eu sempre dou essa mensagem aqui no final do vídeo,
né? Porque realmente a gente tem que estar dizendo que tipo de trabalho que a gente faz, né? O canal de mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão e livre comunicação. Agradeço aí a sua atenção aos nossos conteúdos. Se quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então hoje foi apenas um vídeo mais breve, mostrando ali o ponto de vista dos DGs, né, que o Deep State está realmente dividido, pai de fim de carreira querendo melar a trajetória aí do Trump, né? Enfim, vamos ver como é que vai ficar o jogo, né? E a segunda parte, essa previsão aí dos Estados Unidos de que ele vai ser atacado pelos Estados Unidos lá no Mar da China, né? E vamos em frente, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar a geopolítica aí mundial, num momento delicado, né? Nesse final de ano aí, ok? Então, muito obrigado a todos aí. Até a próxima e fiquem com Deus.